Na primeira parte desse vídeo, eu expliquei todas as mudanças que aconteceram no multiverso da DC, desde a Era de Ouro em 1938 até a Crise Infinita em 2005. Você pode ver a primeira parte deste vídeo aqui. Não, mentira. Eu não sei ainda editar YouTube, eu não sei colocar o cardzinho, mas você pode entrar lá no canal Viajando na Leitura e procurar a história do multiverso DC parte 1, ok? Então, vamos à segunda parte dessa história. Seja bem-vindo, viajante. Eu sou o Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas gostaria de começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. Começando essa segunda e última parte da história dos multiversos DC, começamos ironicamente pela crise final, que não é final. Nesta saga, a grande ameaça ao multiverso de 52 terras é o Darkseid. O Darkseid ele consegue usar a equação antivida e dominar a Terra Zero, que é a terra principal deste multiverso. O Darkseid, então, ele se torna essa grande ameaça junto com um vampiro multiversal chamado Mandark. Um dos grandes destaques, um dos grandes eventos que acontecem nesta crise é a volta do Barry Allen, o segundo Flash, o Flash que tinha morrido lá na Crise nas Infinitas Terras. Na verdade, ele não morreu, ele foi sugado para dentro da força da aceleração e ele volta para ajudar o multiverso neste momento de grande crise. O Batman, ao final, usa uma arma alienígena para derrotar o Darkseid, só que ele é atingido pelos raios do Darkseid e é levado a viajar no tempo, é lançado lá na pré-história. Outro herói que tem muita importância nesta crise é o Superman, que se une a vários Superman de outras realidades e também se une a 3 legiões dos super-heróis de 3 mundos diferentes. Nessa saga Crise Final, a Legião dos 3 Mundos. Aqui nós começamos a perceber que tanto a Crise Infinita quanto a Crise Final já tinham alterado a história do Superman e ele voltou a ter sido Superboy na infância, ele voltou a ter sido membro da Legião dos Super-Heróis, ele voltou a ter outros kryptonianos, como a cidade engarrafada de Kandor, ou seja, várias referências à Era de Prata. Tudo isso está registrado na história Superman Origem Secreta, a nova origem do Superman depois desses eventos da Crise Infinita e da Crise Final, tá certo? Então essa é a Crise Final. Depois dessa, o próximo grande evento que trouxe grandes mudanças, porque a crise final ameaçou o multiverso, mas não mudou o multiverso. Tudo continuou com poucas diferenças. Mas esse outro evento trouxe sim grandes mudanças, que é o ponto de ignição. Essa história, em inglês Flashpoint, já foi adaptada para desenho animado, já inspirou o filme do Flash que foi aos cinemas. Nessa história, o Barry Allen, que tinha voltado, como eu falei, ele usa os seus poderes de viajar no tempo para salvar a vida da mãe dele, que tinha morrido muitos anos atrás. Só que ao fazer isso, a história do multiverso é transformada, inexplicavelmente. Toda a Terra vira um grande campo de batalha entre as forças do Aquaman e da Mulher Maravilha. Superman não apareceu, o Batman não é o Bruce Wayne, mas é o pai dele, o Thomas Wayne. Tudo está muito sombrio, muito confuso. O Flash não tem poderes, ele precisa recuperar os seus poderes para corrigir o que ele fez. Depois ele descobre que quem causou tudo foi o inimigo dele, o Flash Reverso, mas ele consegue corrigir a si mesmo e ele consegue impedir a destruição daquele mundo. Só que ao fazer isso, quando ele corrige tudo, também tudo já foi alterado novamente. A Terra não é mais como era quando ele a deixou. E na verdade todo o multiverso foi transformado. Então, aqueles 52 universos que havia antes do ponto de ignição são transformados nos
Novos 52. E aí começa essa nova fase da história, os Novos 52. Nos Novos 52, a Liga da Justiça tem uma nova origem, o Superman tem uma nova origem, o Superman se torna alguém mais agressivo, mais jovem, mais impetuoso. A Mulher Maravilha, ela não é mais criada do barro da Ilha Paraíso, mas ela é filha de Zeus e da Rainha Hipólita. Várias mudanças acontecem, alguns personagens não tiveram tantas mudanças assim como o Lanterna Verde, que continuou mais ou menos de onde estava, mas outros mudaram e essa iniciativa da DC foi um ponto de entrada para novos leitores. Uma fase bem polêmica, com muita coisa boa, muita coisa ruim, mas houve essa mudança, essa transformação. Depois nós vamos descobrir que não foi o Flash que causou essas mudanças no multiverso, foi um outro ser. Guarda essa informação aí, tá certo? Nós vemos então dentro dessa fase dos Novos 52 outra saga multiversal, que em inglês Multiversity, e foi batizada no Brasil como Multiverso DC. Nessa minissérie, seres de fora da realidade, chamados a aristocracia, entram na nossa Terra e ameaçam destruir tudo. O ponto interessante desta série é que a maneira em que esses seres infectam uma realidade, passam de uma realidade para outra, é através das revistas em quadrinhos, né? Os quadrinhos de uma realidade são, na verdade, a realidade de outra. E aí essa história, essa minissérie vai mostrando um verdadeiro catálogo, um verdadeiro mapa do multiverso, como é esse multiverso dos Novos 52. O Grant Morrison cria esse literal mapa e também um catálogo nessa aventura em que vários heróis de várias terras diferentes se unem para vencer essa ameaça e poupar o multiverso. Ficamos então conhecendo quais são as várias terras do multiverso de 52 terras. Prosseguindo então com os eventos crise, com as sagas multiversais da DC, chegamos à saga Convergência, né? Nesta saga aqui, Convergência, uma inteligência artificial criada pelo Brainiac começa a fazer experimentos e ele começa a coletar cidades e pessoas, fragmentos de diversas terras, de diversos universos. E ele coloca essas cidades e essas pessoas para lutarem entre si, mais ou menos como o Beyonder fazia lá nas Guerras Secretas originais da Marvel, né? Aí nós ficamos sabendo então, nesta série, que nada se perde dentro dos multiversos da DC. Várias histórias de outras épocas, de outros multiversos que tinham sido apagados, né? A época da pré-crise, do pós-crise, tudo isso ainda existia de um jeito ou de outro em algum lugar. Então, nada se perde. Temos a oportunidade de matar a saudade de vários personagens. Inclusive, numa das minisséries da série Convergência, o Telos ele capturou o Superman e a Lois Lane do pós-crise, daquela época da origem do John Byrne, e eles estavam ali, e ali a Lois engravidou e teve um filho chamado Jonathan. Ao final da saga Convergência, quando o Telos é derrotado, o Superman, a Lois e o Jonathan vêm para o multiverso, ou melhor, vêm para a Terra Zero do multiverso, e eles passam a viver ali em segredo. Então eles criam o filho deles, o Jonathan, ali, né, em segredo durante aquela época, tá certo? Então, até aqui, vai vendo aí confira comigo no replay. Crise final, né? Ponto de ignição, multiverso DC e convergência. Vamos então para as últimas crises, chegando já na nossa época. Mas antes, eu vou pedir para você deixar o seu like, né? Porque o seu like ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas e a difundir mais conhecimento. Deixa o seu like aí, nos ajuda bastante, ok?
A próxima fase, o próximo evento que nós vamos falar é Universo DC Renascimento. Isso não chegou a ser uma crise, não chegou a ser uma saga, não chegou a ser um evento cataclísmico, mas foi uma edição especial em que os heróis começam a perceber que a vida deles tem sido manipulada. Os personagens começam a entender que a vida deles, o passado deles nem sempre foi do mesmo jeito. E isso se dá a partir da volta do Wally West, o Kid Flash, que era quando o Flash Barry Allen ele desapareceu na força da aceleração, o Wally West se tornou o Flash. E na opinião de muitos, inclusive este que vos fala, se tornou o maior Flash de todos os tempos. E aqui ele retorna e os personagens começam a perceber, nossas vidas têm sido manipuladas. Tem seres aí mudando a nossa história. E quando o Wally e o Barry se encontram e o Barry se lembra deles, isso abre as portas para a recuperação de muitas memórias e de muitas coisas. E aí nós descobrimos que o ser que manipulou a realidade, o ser que deu origem aos Novos 52, não foi o Flash, não foi o Flash o responsável por isso, Barry Allen, mas foi o Dr. Manhattan da série Watchmen, aquele ser, aquele homem azul que é praticamente todo poderoso. Ele estava fazendo experimentos e ele começa a modelar. Foi ele que transformou os antigos 52 nos novos 52. E isso é explicado numa série que nós vamos ler, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas antes eu preciso falar para vocês de uma outra saga que envolve o multiverso, que eu não tenho aqui imagens para mostrar para vocês, que é a saga Noites de Trevas Metal. Nessa saga nós descobrimos que além do multiverso, existe um multiverso de trevas. E nesse multiverso de trevas existem versões sombrias do Batman. Entre eles, o Batman que ri, que é como se fosse uma fusão entre o Batman e o Coringa. E esses Batman das trevas invadem o multiverso e ameaçam destruir tudo, né? Então, eu tinha essa minissérie, mas eu doei. Eu não quis ficar com ela não. Para você ter uma ideia da qualidade dela, né? Faça aí seus próprios julgamentos, mas eu não a tenho aqui comigo. Mas nessa saga, o multiverso das trevas ameaça o multiverso, mas os heróis com o poder do rock and roll conseguem salvar tudo. Aí nós chegamos então ao relógio do juízo final, em que nós vamos ver como foi que o Dr. Manhattan manipulou a realidade para transformar a realidade nos Novos 52. E descobrimos que tudo tem a ver com o Superman. O Dr. Manhattan, ao chegar na nossa realidade, ele descobre que de vez em quando a história mudava. E a história mudava por causa do Superman, a história mudava ao redor do Superman. Ele viu a história acontecer com um Superman em 1938, depois viu outro Superman em 1956, ele viu o surgimento da Sociedade da Justiça e ele começou a fazer experimentos com aquilo. Ele faz com que ele remove a lanterna do primeiro Lanterna Verde, faz com que ele morra, então não tem mais Sociedade da Justiça. Ele faz com que os pais do Clark Kent morram antes do tempo, então por isso ele não tem uma bússola moral que faz ele ser tão bondoso e tão gentil, ele é um pouco mais seco, um pouco mais duro. Ele faz com que não haja mais um encontro, porque não tem um Superboy, não teve um encontro dele com a Legião dos Super-Heróis. Então ele muda tudo isso como um cientista fazendo experimentos e ele é o responsável, então, pela realidade dos Novos 52. E ao final, o Superman, ao confrontar o Dr. Manhattan, o Superman vence sendo Superman. Aí você tem que ler a história para saber. Mas nesse caso, o Dr. Manhattan, então, desfaz as mudanças que ele fez. Então, ao final dessa série, voltamos a ter a Sociedade da Justiça, que tinha desaparecido nos Novos 52, voltamos a ter a Legião dos Super-Heróis, os pais do Superman voltam, os pais adotivos
voltam a estar vivos, então o universo passa a ser mais esperançoso, menos sombrio. E ao final da saga, o Jeff Jones, o autor, mostra que sempre vai haver novas mega sagas, sempre vai haver novos realinhamentos, que a mudança, a transformação é a essência do multiverso. Então nunca espere que as coisas vão permanecer sempre iguais, as coisas vão avançar sempre para frente. A penúltima saga multiversal que nós vamos ver é a Noites de Trevas Death Metal, que é a continuação da outra Noite de Trevas Metal. É uma continuação, não é a mesma saga. E aqui aquele Batman que ri se torna uma criatura mega poderosa e se une a Perpétua, que é a mãe do multiverso. Descobrimos que essa Perpétua era um ser super poderoso que estava por trás do Anti-Monitor, por trás de várias situações. Elas então dominam o multiverso, ameaçam destruir tudo. Tanto o Batman que ri quanto a Perpétua se tornam ameaças que quase destroem o multiverso, mas os heróis também, com o poder do rock and roll, conseguem vencer essas ameaças e conseguem livrar o multiverso, por enquanto, né, da ameaça da Perpétua e do Batman que ri. Após essa saga, tivemos... essa é uma saga que eu não acompanhei, porque começou a ficar cansativo, porque cada crise dos últimos anos apenas tinha como consequência gerar a outra crise, né? Então a Noite de Trevas Metal apenas serviu para levar ao evento futuro, né? E que depois seria a Fronteira Infinita. Cada um levava para um outro evento, até que chegamos à Crise Sombria, que foi a mais recente crise no multiverso. Aqui, as trevas que cercavam o multiverso influenciaram ou enlouqueceram o Pária, um personagem lá da Crise das Infinitas Terras, e essas trevas então ameaçaram mais uma vez. Temos aqui a Liga da Justiça encarnada e vários heróis de várias realidades novamente se unem para enfrentar as trevas do multiverso. O Asa Noturna se torna o grande herói que enfrenta essas trevas. E ao final, a grande mudança que temos aqui é que voltou a existir um multiverso infinito. Não é mais um multiverso de 52 terras, mas é um multiverso infinito. Ou seja, qualquer história vale, toda história vale, todo universo vale, toda história que já foi contada existe em alguma terra do multiverso. Chegamos então à aurora da DC, que é o momento que nós estamos vivendo agora. As histórias estão realmente indo para algum lugar. É um bom momento para você entrar, para você ler, mas já se anunciou uma nova saga multiversal, Poder Absoluto, né, que vai dar origem a uma nova terra do multiverso, chamada Universo Absoluto, com outras histórias, outros personagens, mas enfim, é assim que acontece, é assim que vai ser. E aí? Esses vídeos tiraram um pouco a sua confusão sobre o que vale e o que não vale no multiverso DC? Comente aí, tá certo? E se você se sentiu interessado em comprar alguma dessas crises, algumas das mega sagas, tem a descrição ali, tem um link na nossa descrição. Você nos ajuda muito, você pode comprar qualquer produto usando esse link, que você ajuda ao nosso canal. Muito obrigado e não se esqueça, boas leituras te fazem viajar.